Fala galera, tudo bem? Eu me chamo César Roberto e eu vou contar um pouco aqui porque eu acordo todos os dias cedo. Primeiramente, eu nunca gostei muito de dormir. Eu acho que a gente perde muito tempo da vida dormindo, mas é importante. Se a gente dorme 8 horas por dia, em 100 anos vividos nós vamos dormir aproximadamente 33 anos. Isso é muito tempo dormindo. Mas esse não é o assunto real do vídeo. E aqui é o motivo de por que eu acordo tão cedo, por que eu gosto de acordar tão cedo. E geralmente é 4h20 da manhã, 4h30 da manhã. Depois eu vou pra academia às 5 horas. Aí eu chego em casa umas 6h30, tomo um café, me arrumo e vou pro trabalho. Por que eu faço isso? Bom, primeiro a gente precisa entender um pouco mais lá atrás, na época da pandemia, em 2020. O que aconteceu foi que eu estava na faculdade naquela época. E a pandemia ela fez com que todo mundo mudasse completamente sua rotina. Eu tinha uma rotina muito boa, gostava muito de ir pra faculdade, gostava muito do que eu fazia. Só que eu tive que parar de fazer tudo. Minha faculdade entrou em greve e eu fiquei sem nada para fazer. Com o passar desses dias, eu comecei a me sentir muito sozinho, muito ansioso, e eu não sabia realmente o que fazer da vida. Pois eu tinha muito tempo, mas eu não conseguia fazer nada. E aí que eu comecei a sentir muitos sintomas da ansiedade. Eu acordava muitos dias com uma dor muito forte no meu peito. E parecia que meu coração ia pular pela boca. Era muito forte a batida do meu coração. E eu lembro que eu acordava e já pegava meu celular para ver as notícias sobre a Covid-19. Então eu já ficava mais assustado ainda. E tudo isso, um turbilhão de coisas, o medo de perder alguém da família, tudo, cara, me deixou muito descontrolado. E o que aconteceu foi que eu comecei a acordar muitos dias de madrugada. Acordava com meu peito explodindo, o coração batendo muito forte. E eu não conseguia voltar a dormir. E eu lembro que isso foi no meado da pandemia, mais no meio mesmo, quando os estabelecimentos voltaram a abrir. Então voltou a abrir a academia, você tinha que marcar nos aplicativos, tinha que ir de máscara na academia, voltou a abrir muitos estabelecimentos. E nisso, aqui no meu prédio, tem uma academia que ela abre 5 horas da manhã e fecha à meia-noite. Eu lembro que naquela época você tinha que marcar no aplicativo o horário que você queria ir. Você poderia escolher uma hora entre todos os horários que existiam, por exemplo, das 6 às 7 da manhã ou das 6 às 7 da tarde. E ir nesse horário que você escolheu. O problema era que você não podia marcar no aplicativo o dia seguinte, apenas o dia atual. Então quando dava meia-noite, todo mundo já estava lá no aplicativo para poder marcar muito rápido o horário que você queria ir para academia. Então dava meia-noite, todos os horários já lotavam. E eu estava numa rotina muito doida, porque eu não conseguia dormir direito. Eu ia dormir muito cedo às vezes eu dormia muito tarde, às vezes não conseguia dormir, porque eu estava me sentindo perdido. E muitas vezes na nossa vida, a gente não fez nada de errado. A gente só tá perdido e precisa se reencontrar. Eu lembro que eu pedia muito para Deus uma resposta do que fazer, o que eu poderia fazer naquele momento. E eu olhava para as minhas mãos e falava, cara, o que eu já tenho? O que eu já tenho? O que eu posso fazer hoje? Sem pensar no amanhã, o que eu posso fazer hoje? E eu lembro que teve um dia, que foi no dia 23 de novembro de 2020. Eu lembro porque foi um dia depois do meu aniversário. Nesse dia eu acordei, eram umas 4h20, 4h30 da manhã. Sabia que eu não ia conseguir voltar a dormir. Então eu peguei o aplicativo para ver se eu poderia marcar em algum horário da academia, que eu já suspeitava que todos estavam lotados. E realmente todos estavam lotados. Menos um horário. O horário de 5 da manhã às 6 da manhã ele estava vago. Então eu marquei e eu fui para academia naquele horário, para tentar rebater aquilo que eu estava sentindo, para tentar realmente me esforçar e dar um outro caminho para minha vida. E eu nem sabia direito o que eu ia fazer na academia naquele dia. Eu só fiz esteira, eu corri lá por uns 30, 40 minutos. Depois voltei para casa. E eu já me senti muito melhor depois que eu tinha feito isso. É interessante porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Quem é sedentário, você pode ver que essa pessoa ela vive de uma forma pior, ela não consegue subir escada direito, ela não tem uma alimentação boa também. O nosso corpo ele não é feito para ficar parado. Como eu fiquei parado muito tempo, 6 meses, porque eu não tinha minha faculdade, eu não estava estudando, eu não estava fazendo essas coisas, eu quase entrei em colapso. Mas eu consegui ir para academia naquele dia. A primeira coisa que aconteceu comigo depois disso foi o meu sono. Ele melhorou bastante no outro dia, porque eu estava cansado de ter gastado as minhas energias. É por isso que o exercício físico ele é muito importante para o seu sono. Porque quando você se exercita, você não vai ter aquela insônia que geralmente você tem, porque você já vai estar mais cansado no final do dia e vai conseguir dormir melhor. Eu fui nesse dia, depois eu fui no outro dia também. Aí eu comecei a alternar, e um dia sim, outro não, um dia sim, outro não. E era engraçado porque eu postava nos stories e o povo falava assim: ah, você é doido ir nesse horário pra academia, de fazer isso, meu Deus, você não dorme não? Alguns dias mesmo eu não conseguia dormir. Então eu estava tentando rebater aquilo de outra forma.
e o exercício físico me ajudou muito. Você pode até ver, todos os psicólogos, todos os psiquiatras, eles recomendam exercício físico, porque é muito importante para a nossa vida. Então eu comecei aí, e eu lembro que eu postei um vídeo falando que eu estava acordando nesse horário para poder ir para academia. E cara, no vídeo eu mostrava lá que a minha ansiedade melhorou, a minha disposição melhorou, e aí esse vídeo viralizou. E muita gente começou a me mandar mensagem no direct falando que estava passando pela mesma coisa. Então teve uma identificação muito forte e eu senti de que eu não estou sozinho. Cara, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, seja lá qual ela for, seja ela grande, pequena, é uma dificuldade. Então saber que existiam pessoas que estavam se inspirando em mim, que estavam tentando também esse mesmo caminho, que estavam passando pelas mesmas coisas, foi muito legal porque a gente criou uma rede de pessoas se ajudando. Eu lembro que naquela época o povo ia pra academia, me marcava, inspirado pelo César Roberto e tal, não sei o quê. E, gente, isso é muito precioso porque eu sou um cara normal. Eu sou um cara normal, como vocês todos também são pessoas normais, que a gente só compartilha a nossa vida de uma forma para incentivar os outros. É muito daquela parada, né? Não pare, tem alguém se inspirando em você. Então essa é uma breve história de por que eu comecei a acordar tão cedo. Isso me fez muito bem. As minhas crises de ansiedade, elas passaram. Eu comecei a cuidar mais da minha saúde, comecei também a me alimentar melhor, eu procurei ajuda profissional, fui nutricionista, eu fui médico. E todas essas pequenas coisas, elas no final dão um tantão. Então é por isso que a gente não deve menosprezar as nossas pequenas coisas e nem os pequenos começos. Gente, eu nem conseguia fazer nada na academia. Eu só ia lá fazer esteira. Depois eu fui vendo videoaula no YouTube de como fazer, falei com o meu personal, o Ricardo. É por isso que eu continuo até hoje. Vocês podem ver nos meus stories, na minha rotina, que eu posso ir em outro horário na academia. Eu posso ir depois do trabalho e tal. Mas isso é importante para mim. Muita gente fala, é desnecessário você acordar tão cedo assim, não tem porquê. Cara, é importante para mim. Então, se é importante para mim, é algo que vale a pena, eu vou continuar fazendo. Então, aqui no final, eu vou dar algumas dicas para você conseguir acordar mais cedo. Você que quer acordar mais cedo, quer ter uma rotina matinal. A primeira coisa você precisa dormir cedo. Quem acorda cedo precisa dormir cedo. Então eu durmo geralmente 9, 9h30 da noite e acordo às 4h20, 4h30 por aí. A segunda coisa a sua qualidade do sono, ela é muito importante. Então o seu quarto ele tem que estar escuro, ele tem que estar em uma temperatura agradável, ele não pode ter muito barulho. Então, cara, não é bom você ficar no seu celular antes de dormir, você ficar assistindo TV. Deixe seu quarto apagado. Eu te garanto que daqui 10, 15 minutos depois que você deitou, você vai conseguir dormir. Outra coisa, a sua cama, ela é feita para dormir. Então nada de ficar no computador na cama, nada de ficar escrevendo alguma coisa na cama, porque o seu cérebro vai pensar que a sua cama é um local de trabalho também. É por isso que muita gente tem insônia. Fico me virando na cama e tudo, não consigo dormir. Porque faz tudo na cama. Come na cama, janta na cama, trabalha na cama, estuda na cama. Não, gente, cama é para dormir. Uma dica muito boa também é você deixar um copo de água perto da sua cama. Por quê? Porque se você sentir sede à noite, você não vai ter que acordar, ir na cozinha, pegar água e tal. Você já vai ter o copo lá do lado e você só bebe a sua água. E a última dica o celular, ele é uma armadilha. Você não pode ficar no seu celular na próxima hora de dormir, porque ele emite uma luz azul que ela atrapalha a sua melatonina, que é o seu hormônio do sono. Então, quanto mais tempo você tá com seu celular lá rolando o feed, menos propenso você vai ficar a dormir. Inclusive, o seu celular também, pela manhã, ele pode ser uma armadilha. Tem muita gente que acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Cara, isso atrapalha muito, isso atrapalha toda a sua rotina matinal. E mais uma coisa, eu recomendo que você tenha um despertador mesmo, sem ser o seu celular. Ou se você só tem o seu celular para despertar, deixa ele distante da sua cama. Porque quando ele tocar, você vai ter que levantar e desligar ele. Isso já te deixa mais acordado do que você apenas ficar lá apertando o botão da soneca todas as vezes. Então é isso, eu compartilhei um pouco de por que eu acordo tão cedo. Eu realmente gosto e é um tempo que eu tenho pra mim. E é muito importante para toda a minha rotina do dia. Chega no final do dia, eu consegui cumprir todas as minhas atividades. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que precisa. E tamo junto. Segue lá no meu Instagram, @CesarRoberto, com 2T. Valeu!